Muito boa noite, estamos ao vivo para mais uma super edição da Semana do Autoconhecimento. Rafa Tarso aqui e é um prazer receber você nessa noite que inicia uma semana transformadora que vai ser um divisor de águas na sua vida. Eu quero te dar as boas-vindas para essa semana, para essa maratona, para essa jornada e uma coisa eu posso te prometer. Até o final dessa semana, porque nós vamos estar juntos durante toda essa semana, a sua vida nunca mais será a mesma. Eu quero ver esse povo bonito aqui no chat. Toda vez que eu olhar aqui para o computador, é porque eu estou vendo o comentário de vocês no chat. Eu já queria que vocês fossem chegando e colocando aqui no chat de onde você está me assistindo, de qual cidade do Brasil, qual estado, de qual cidade do exterior. Eu sei que tem uma audiência que sempre nos acompanha de outros países, de outros continentes. Eu tenho muitas pessoas que me acompanham de Portugal, da Espanha, dos Estados Unidos, do Japão, da Inglaterra. Então já vai chegando e deixando aqui no chat da onde você está me assistindo, ok? Eu quero saber se tem gente do norte, do sul, do leste, oeste. Eu quero saber se tem meus vizinhos aqui do estado de São Paulo, porque eu quero que o máximo de pessoas de várias partes e de outros lugares do mundo experimentem uma semana de transformação, uma semana que vai ser um divisor de águas na sua vida, beleza? Bora, bora, bora! Eu quero que você já vá preparando aí um lugar reservado. Eu sempre peço isso para as pessoas na Semana do Autoconhecimento, um lugar reservado para ninguém te distrair, se possível. Prepara papel e caneta para você anotar os principais insights que durante essa semana nas nossas aulas você vai ter que anotar e vai enchendo de expectativas. Por quê? Porque o convite não é só para aprender coisas teóricas. O convite é para você viver uma experiência juntamente conosco. Conosco quem, Rafa? Comigo e com a minha esposa. Porque a minha esposa, que é uma terapeuta poderosa e que vocês vão conhecê-la nessa noite, estará juntamente aqui com todos vocês para essa semana, para essa jornada transformadora. Então, eu quero que nessa noite você comece a focar 100% em você. Vai ser uma semana onde você vai se priorizar. Eu queria que você fizesse esse compromisso. Se priorize. Durante toda essa semana, você vai ser a sua prioridade máxima. É sobre a sua transformação, é sobre a sua mudança, é sobre o seu avanço. Ok? Eu quero chamar aqui, então, a terapeuta mais poderosa desse universo, que é a minha esposa, a Valéria Tarso, que vai estar aqui juntamente conosco durante essa semana. Vocês vão ter uma aula extraordinária com ela. Pessoal, terapeuta, neurocientista, uma mulher que tem sido usada para transformar milhares de vidas e, acima de tudo, né? Ela é minha esposa. Dê boa noite para o nosso público aí. Boa noite, gente. Será uma alegria estar com vocês nessa jornada. O nosso coração está transbordante. Eu espero que o seu também esteja. Se houve jeito para nós, né, amor? Também há jeito para você. Nós tivemos uma vida muito difícil, nós tivemos um lar difícil, uma infância difícil, e hoje nós estamos vencendo, estamos vivendo uma vida extraordinária com a nossa família. E eu creio que se você estiver comprometido, nós estamos 100% comprometidos com ele. Até o fim, até o fim. Se você estiver comprometido conosco e com você, e determinado, eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma. Nós vamos fazer uma viagem aí profunda no seu interior, no seu ser, e eu tenho certeza que você vai sair daqui muito melhor. Vocês estão diante de dois improváveis. Quando as pessoas olham para nós hoje, para nossa família, para tudo aquilo que a gente construiu, as pessoas acham que nós somos herdeiros, né? Que nós nascemos em berço de ouro. Mas vocês vão descobrir durante essa semana que o nosso fundo de poço provavelmente é um fundo de poço mais profundo do que muitas pessoas que estão aqui ao vivo, talvez mais profundo do que o seu. Porque desde necessidade básica de comida, né, até depressão, ansiedade, abuso, né, e tantos outros problemas graves nós passamos durante a nossa jornada. Então, tudo aquilo que nós construímos, não, e quando eu falo construir, eu não estou falando só de questões materiais, eu estou falando de uma saúde mental, de uma saúde emocional, de uma saúde espiritual, de uma família abençoada, com filhos maravilhosos. Tudo isso nós construímos do zero. E a nossa jornada
há mais de 20 anos, né, que nós acompanhamos pessoas, nós dividimos a nossa vida entre a vida empresarial e também a vida na transformação de vidas, mentoriando, liderando pessoas. Há mais de 20 anos, nós estruturamos grande parte daquilo que você vai aprender aqui na Semana do Autoconhecimento. É claro que não tem como a gente ensinar tudo, né, durante essa semana, ainda que a gente vai estar junto aqui até no final da semana, até domingo, porque a nossa bagagem é muito extensa, mas nós vamos dar o nosso melhor. Verdade. E aquilo que a gente pode te prometer é os princípios que nos fizeram construir essa família, mudar de vida, que aplicamos na vida dos nossos alunos e que aplicamos na nossa própria vida, nós, nessa semana, vamos entregar o máximo para que você possa ter também uma transformação poderosa, ok? É isso aí, gente. Então aproveite ao máximo essa aula, abre o seu coração e deixe com o Rafa, que ele vai com certeza aí, ó, aumentar o seu potencial e te ajudar em tudo que você precisa. Hoje ela não vai estar com vocês, hoje vai ser eu. Hoje ela veio aqui só para vocês conhecê-la, tá? Mas amanhã ela vai dar uma aula poderosa. Só para adiantar para vocês aqui, ó, a gente vai ter muita teoria? Vai. Ferramentas? Vai. Só que a gente vai ter técnicas aplicadas ao vivo. Por isso que eu digo que a Semana do Autoconhecimento não é só ensino teórico, tá? É uma experiência. Essa semana você vai viver várias experiências. A aula da minha esposa amanhã é uma aula que vai mexer muito com algumas raízes profundas na sua vida. Amanhã, na verdade, ela vai mexer em coisas que você talvez não enxergue, que estão no seu inconsciente. Ela vai penetrar lá no mais profundo para conseguir trazer à tona aquilo que hoje está trazendo sofrimento para você, estagnando a sua vida, trazendo talvez ansiedade, depressão, dependência emocional, te impedindo de crescer, de ser uma mulher, um homem bem-sucedido. Então amanhã vocês vão estar nas mãos dela. E eu vou te falar, eu acho que amanhã essa aula aqui vai ser uma aula de muito choro, de muito quebrantamento, então prepare os lenços para amanhã. Se preparem, gente. Então, uma ótima aula para vocês. Bora! Vamos comigo aqui então, porque hoje vocês vão estar juntamente comigo e nós vamos abordar um tema muito importante hoje. O tema dessa aula é desconstruindo o falso eu. Desconstruindo o falso eu, tá? Então grava aí, ó. Grava essa palavra aí, ó. Vocês vão descobrir que eu sou um exímio escritor. Escritor não, desenhista, né? Tô brincando, gente. Vocês vão perceber os meus garranchos e vão perceber o quanto que muitas vezes eu vou ter que traduzir o que eu escrevo, mas vocês vão conseguir entender tudo, tá? Hoje nós vamos falar sobre o falso eu. Por que nós vamos falar sobre o falso eu? Porque não existe como você ter transformação de vida, é impossível, se você, a priori, não entender quem você é. E um dos assuntos mais complexos que eu vejo e que as pessoas não conseguem muitas vezes trazer clareza, é sobre quem você verdadeiramente é. É sobre a sua identidade, tá? A gente vai falar sobre a desconstrução do falso eu. Durante essa semana a gente vai falar sobre desbloqueio emocional. Na verdade, vai ter uma aula de desbloqueio emocional, onde vai ter uma técnica de desbloqueio emocional ao vivo. Se prepare, vai ser poderosa essa aula, tá? Desbloqueio emocional, vai ter sobre feridas emocionais, prosperidade financeira. Nós vamos abordar vários assuntos e, diante desses assuntos, nós vamos trazer à tona como vocês podem vencer os principais problemas que trouxeram vocês aqui, como ansiedade, depressão, dependência emocional, baixa autoestima, escassez financeira e uma vida estagnada de maneira talvez geral. Talvez a sua vida está completamente estagnada em todos os sentidos. Mas nessa semana você vai descobrir as raízes disso, tá? O que fazer, como lidar com tudo isso e avançar rumo a uma vida extraordinária. Agora, uma coisa muito importante que eu quero que vocês entendam a partir dessa primeira aula. A maior parte das pessoas dizem que querem mudar de vida. Só que nem todo mundo que diz que quer mudar de vida está realmente comprometido com a sua mudança. Eu costumo dizer que para você dar certo na vida, você não precisa ser uma pessoa de QI elevado. A única coisa que você precisa, ou uma das principais coisas que você precisa, é ser uma pessoa que termina aquilo que você começa. Termina aquilo que você começa. E o que você vai perceber durante essa semana é que você vai perceber que um grande número de pessoas estará conosco hoje. Observe a audiência. Daqui uns 20, 30 minutos vai chegar praticamente todo mundo.
E durante a semana você vai perceber que essa audiência ela vai caindo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas vão parando no meio do caminho. E é por isso que elas vivem um ciclo de tentativas sem êxito. Pode parar para observar. As pessoas, elas começam e não terminam. E é por não terminar que elas entram ano, sai ano, entra mês, sai mês, e elas estão no mesmo patamar. Talvez, eu não quero de maneira nenhuma te ofender, mas talvez você estava com esse padrão comportamental. E eu espero que a partir dessa aula, pelo menos uma vez na sua vida, a partir de hoje, você se comprometa em terminar aquilo que você está começando hoje. Hoje você está começando uma jornada de autoconhecimento, aonde nós vamos trazer à luz as raízes daquilo que hoje está mais travando e afligindo a sua vida. Você vai descobrir que ansiedade, depressão e todos esses males, você não trata com remédio, não se trata com remédio apenas, não se cura com remédio. Eu vou te provar essa semana. Remédio lida com sintomas. A gente vai nas raízes de tudo isso. Nas raízes da escassez, nas raízes dos problemas relacionais. Nós vamos lá na raiz através do autoconhecimento e você vai entender a cadeia que está por trás disso e que produz esses sofrimentos e tudo aquilo que rouba a tua paz, ok? Então eu queria que vocês digitassem aqui no chat. Digita aqui no chat, eu vou até o fim. Digita isso. Eu vou pedir para vocês sempre digitarem algumas frases e lá para a terceira aula eu vou explicar para vocês o porquê eu fico pedindo para vocês digitarem algumas frases. Digita aqui no chat, eu vou até o fim. Essa semana nós vamos ter aula até domingo. Só vamos ter uma pausa no sábado. Sábado a gente vai relaxar. De segunda a sexta a gente vai ter aula, né? 8 horas da noite, tá? E domingo, 8 horas da noite novamente. Sábado a gente vai dar uma pausa ali e ficar mais tranquilo, beleza? Escreve no chat, eu vou até o fim. E se comprometa em ir até o fim. Tá certo? Vamos lá? Uma última coisa aí, eu já quero entrar no conteúdo. Eu queria pedir o seu like. Porque quando você dá o like, eu queria que em todas as aulas você já chegasse dando like, a gente consegue impulsionar essa aula para alcançar mais vidas. Então você vai tocar no xizinho que está no chat aí, fechar o chat, vai lá e deixa o seu like agora enquanto eu tomo um golinho de água a mais e eu já entro no conteúdo. Deixa eu ver esse like aqui subindo. Deixa o seu like aí. Vai lá. Deixa o seu like. O like da gratidão. Beleza? Bora lá então. O que é o falso eu? Bom, uma pergunta que grande parte da humanidade vem tentando responder, e existem respostas variadas para essa pergunta, é: quem é você? Você sabe quem você é? Rafa, por que começar a partir desse ponto? Porque a maneira como você se vê determina, em grande parte, a vida que você vai ter. Grava isso. A maneira como você se vê determina, em grande parte, a vida que você vai ter. O sábio Salomão, né, um dos grandes personagens bíblicos, um homem de sabedoria, ele diz lá em Provérbios que assim como a alma se imagina, assim ela é. Vocês vão descobrir o que é a alma aqui também durante essa semana, tá? Então, a maneira como você se vê determina quem você é. Determina como você vai lidar com as circunstâncias, com você mesmo, com os relacionamentos com o próximo, com os problemas da vida. Então, o ponto de partida, que é você mesmo, você mesma, ele é crucial para que você possa realmente ter uma mudança de vida significativa. Ok? E qual que é o problema? O problema é que durante a nossa infância e toda a nossa trajetória, nós vamos construindo uma falsa ideia de eu. Porque a ideia que você tem de eu é uma ideia que foi construída pelas pessoas, pelos seus pais, pelas experiências que você teve ao longo da sua vida, sejam experiências boas ou ruins. A ideia que você tem de eu, ela foi construída através da cultura, da sociedade, através da influência de pessoas de autoridades. Então, todas essas informações que você foi absorvendo durante a sua vida trouxeram o quê? Uma ideia de quem você é. A minha pergunta é, será que a ideia de quem você é uma ideia verdadeira?
Será que a ideia que você carrega de você mesmo, é uma ideia verdadeira? Eu posso te afirmar, em grande parte, que a ideia que você tem a respeito de você, em grande parte, é uma falsa ideia. Essa falsa ideia eu chamo de falso eu. E você vai descobrir isso ao longo dessa semana. Rafa, como que eu posso acessar a minha essência? Uma das perguntas que eu mais recebo, como que eu posso descobrir a minha identidade, acessar a minha essência? Eu sempre digo, imagine uma cebola. Uma cebola, ela é composta por várias camadas, não é verdade? Você vai lá pegar a cebola, né? A cebola, ela tem várias camadas, até chegar no núcleo, não é verdade? Tá aqui a cebola, com várias camadas. Para você chegar no núcleo, você precisa o quê? Ir removendo as camadas. Quando nós falamos de identidade, de acessar quem nós somos, não é sobre uma questão de chegar aqui, ó, no núcleo direto. É sobre você ir removendo as camadas. As camadas do que, Rafa? Daquilo que é falso. Das ideias, das crenças, de tudo aquilo que você foi condicionado a pensar ao seu respeito. Olha só, eu gosto de fazer sempre um exercício. Eu vou fazer uma apresentação formal e eu queria que vocês prestassem atenção em uma palavra que eu vou usar, que não é uma palavra comum. Essa palavra que eu vou usar não é uma palavra comum. Olha só, vou me apresentar de maneira formal e tente perceber a palavra que eu vou usar. O meu nome é Rafael Tarso, mais conhecido como Rafa Tarso. Tenho 40 anos de idade, ok? E hoje eu estou como empresário, estou como estrategista em infoprodutos, no marketing digital, estou bacharel em teologia, estou psicanalista, estou terapeuta, estou autodidata há mais de 20 anos, aprofundando e estudando de maneira contínua aquilo que tange autoconhecimento, espiritualidade, autodesenvolvimento, psicologia, terapias, etc. Sou esposo da Valéria, que vocês acabaram de conhecer, a Valéria Tarso, pai do Davi Tarso e pai da Rafaela Tarso. Bom, eu fiz uma apresentação formal aqui. Eu te pergunto, qual foi a palavra que eu utilizei que geralmente as pessoas não utilizam? Coloca aqui no chat, deixa eu ver. Coloca aqui, deixa eu ver se vocês perceberam. Qual foi a palavra que eu utilizei que geralmente as pessoas não utilizam? Aqui no chat. A palavra estou. Por que eu usei a palavra estou? Porque tudo isso que eu te falei é transitório. Não é permanente. Tudo isso não faz parte do meu ser. Tudo isso é transitório. Hoje eu posso estar empresário e amanhã não estar mais empresário. Hoje eu posso estar advogado, por exemplo, e amanhã não estar advogado. Né? Então, quando a pessoa fala assim, eu sou empresário, eu te pergunto, e se a empresa falir, você é o quê? Você deixou de ser quem você é? Então, o que eu quero que você comece a perceber? Que nós vamos nos condicionando ou condicionando a nossa identidade a estados transitórios, a títulos, a resultados, sejam eles bons ou ruins. Há momentos nas nossas vidas. Então, a partir de hoje, eu quero pedir algo para vocês. Escolha muito bem a palavra que vocês vão utilizar depois da frase eu sou. Porque depois da frase eu sou, se vocês escolherem palavras, adjetivos errados, vocês vão reforçar tudo isso numa ideia de eu. E vocês vão acabar construindo uma ideia de falso eu. Então, por exemplo, as pessoas dizem, eu sou depressiva. Eu te pergunto, você nasceu com depressão? Não. Você não é depressiva. Você pode estar depressiva ou depressivo, mas você não é. Quando você diz eu sou depressiva, sabe o que é que você está dizendo? Você está dizendo que isso faz parte da sua identidade. Isso é verdadeiro? Não. Só que de tanto reforçar que você é com a sua boca, a sua mente absorve isso e vocês vão aprender alguns princípios de neurociência durante essa semana, de como a sua mente, o seu cérebro funciona. A sua mente absorve isso como uma verdade, como uma parte do seu ser. E você vai reforçando isso toda vez que você fala. E adivinha? Você nunca consegue sair do estado de depressão, porque deixou de ser estado e passou a ser algo que você é. Por isso que está permanente é há muito tempo.
Ah, eu sou ansiosa. Não é. Você está ansiosa. Você está ansioso. Você não nasceu ansioso e ansiosa. Eu sou um derrotado. Não é. Você pode estar vivendo uma derrota temporária. Ainda que possa ser por um longo tempo. Mas a partir dessa semana, a derrota na sua vida, a ansiedade na sua vida, a depressão na sua vida, a escassez financeira na sua vida estão com os dias contados. Porque nós vamos te dar direcionamento, clareza, ferramentas para você lidar com tudo isso. Você não é incapaz, você não é ansiosa, você não é depressiva, você não é dependente, você não é uma derrotada, você está, mas não é. Então aqui a gente já começa a desconstruir aquilo que eu chamo de falso eu, que são essas falsas ideias que nós vamos construindo a respeito de nós mesmos. Tudo isso é transitório. E o que é transitório hoje pode estar e amanhã não estar. É passageiro. Escreve aqui no chat para mim. Escreve aqui, ó. É só uma fase. Escreve aí. É só uma fase. Talvez é uma fase longa que você esteja vivendo. Mas é só uma fase. É só uma fase. E a minha expectativa é que essa fase ruim que você está passando finalize até o fim dessa semana. Eu acabei de falar o meu estado atual. Estou empresário, estou isso, estou aquilo. Mas sabe de uma coisa? Nem sempre o meu estado atual ele foi tão positivo assim. Eu vim de traumas e traumas e mais traumas. Uma família desestruturada, escassez financeira lá no talo. Fui vendedor de picolé na rua do meu bairro, vendedor de laranjinha no terminal de ônibus, morava na periferia. Tive um trauma muito grande e impactante na minha vida, que foi assistir o meu pai a ser assassinado na minha frente. A orfandade se instalou na minha vida e os traços da orfandade. Com a morte do meu pai, nossa família ficou mais desestruturada. Minha mãe teve outros relacionamentos com pessoas que judiaram de nós. Fui feito refém por um dos meus padrastos. Eu nunca consigo, Will. O Will é quem opera por trás das câmeras. Eu nunca consigo falar essa palavra. Padrasto. Padrasto. Eu fui feito refém. Eu, a minha mãe e a minha irmã. Fiquei entre ele, uma faca, e a minha mãe, para ele não matar a minha mãe, segurando uma faca no meio. A faca assim, ó. Ele com a faca assim, a minha mãe de cá e eu no meio, segurando a faca bem no corte. Sem contar as humilhações que eu vivi pela minha própria família, que era uma família adotiva, né? A família que adotou a minha mãe, era a família que eu mais era próximo, e parte dessa família, não toda, mas parte de algumas pessoas dessa família me humilhava, me rejeitava. Ou seja, eu sou improvável. Assim como a minha esposa. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre ela amanhã. Veio de uma família pobre. Minha esposa chegou a não ter nada para comer em casa. Sabe o que é você ter que sair nos vizinhos, procurando fruta, goiaba no pé, manga, para poder matar a fome porque não tinham o que comer em casa? Essa é a história da minha esposa. Veio de uma família também com dificuldades financeiras, assim como eu, estudou em colégio público, batalhou para vencer na vida. Nós não nascemos em berço de ouro. E é por isso que nós podemos guiar todos vocês também a construir aquilo que eu chamo de vida extraordinária. A construir a vida que nós construímos hoje como um casal abençoado, próspero, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, em todos os sentidos. Porque nós saímos de lá, nós viemos de lá, começamos a entender tudo aquilo que vamos ensinar para você durante essa semana. Então preste atenção, o meu estado, ele era desfavorável. Eu costumo dizer que a vida, no meu passado, ela me treinou para ser um zero à esquerda. Até o dia que eu descobri que o meu passado só iria definir o meu futuro se eu permitisse. E agora eu quero que vocês escrevam outra coisa aqui no chat. Escreve aí, o meu passado não me define. O meu passado não me define. O seu passado só vai definir se você permitir. Só que através dessa jornada de autoconhecimento você vai descobrir como ressignificar coisas do seu passado que estão te aprisionando hoje no presente. A minha história, então, vocês vão conhecer mais adiante também, mas foi uma história totalmente desfavorável, uma história terrível. Então, querido,
Eu mudei de vida porque eu comecei a entender que eu não precisava me conformar com aquele estado. Porque tudo aquilo era um estado. O meu passado foi um estado. Não era permanente, eu não era aquilo, eu estava naquele ambiente, eu estava naquele estado, e quando eu comecei a acessar o conhecimento que vocês estão acessando a partir de hoje, eu consegui ter o quê? Mecanismos, saídas, clareza para sair daquele estado. Para mudar o meu estado. O meu estado atual só pôde ser mudado porque eu acessei um conhecimento correto, porque o primeiro passo é o conhecimento, as pessoas corretas e o ambiente correto. Anote isso: conhecimento, pessoas e ambiente. Essas três coisas são fundamentais para piorar a sua vida ou para melhorar a sua vida. Pessoas, conhecimento, pessoas e ambiente. Conhecimento, pessoas e ambiente. Se essas três coisas estiverem de maneira errada na sua vida, a sua vida trava. A sua vida não rompe. E aí eu descobri um ponto. Eu sempre gosto de fazer esse desenho, então preste atenção. A diferença entre o estado atual e o estado desejado. Então vamos lá. Você é essa pessoa aqui, ó. Esse aqui é você. Meio tristezinho, né? Eu costumo chamar isso aqui de estado atual. Estado atual. O que é o estado atual? É como você se encontra hoje. Como é que você se encontra hoje? Você chegou de que forma aqui? Com quais problemas? Você está satisfeito com a sua vida? Eu acredito que não. O estado atual fala do momento presente, de como nós nos encontramos. O meu passado, que eu citei aqui algumas características para vocês, era o meu estado naquela época, atual daquela época. Um estado totalmente deplorável, no fundo do poço. Eu vivi uma depressão por 7 anos. Eu ficava trancado dentro de um quarto escuro. Eu fumava 2 carteiras de cigarro por dia, com pensamentos de morte. Eu pensava em suicídio o tempo todo. Porque para mim, a vida é resumir em sofrimento. Para mim, se alguém perguntasse para mim, Rafa, o que é a vida para você? Eu dizia, sofrimento. Porque eu só conheci o sofrimento. Desde o meu nascimento, sofrimento, 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 sofrimento. Trauma atrás de trauma. Perda atrás de perda. Então, 7 anos atolado numa depressão, trancado num quarto. Interessante que eu me lembro quando minha mãe mudou para um bairro lá na periferia de Aparecida de Goiânia. Eu me lembro que já havia 2 anos que eu morava nesse bairro e os vizinhos não sabiam ainda que a minha mãe tinha um filho homem. Só conheciam a minha irmã. Sabe por quê? Porque eu ficava trancado no quarto o tempo todo. Meu quarto era como se fosse um cinzeiro gigante, de fedor de cigarro. Eu ficava ali simplesmente vegetando. Porque para mim a vida não tinha propósito, não tinha perspectiva, eu não tinha vontade de fazer nada. Porque essa é uma das características da depressão, é quando você perde o gosto por viver. Você vira um zumbi, um morto-vivo. Era o meu estado atual daquela época. Só que eu comecei a perceber pessoas que tinham uma vida que hoje eu chamo de vida extraordinária. Pessoas que tinham uma saúde mental em dias, uma saúde emocional em dias, pessoas que eram prósperas financeiramente, pessoas que tinham um lar estruturado, uma família estruturada. E eu chamo isso aqui de estado desejado. Estado desejado. O que é o estado desejado? É aquela vida que você aspira. É aquele estilo de vida que você almeja, que você sonha. Aonde você quer chegar. Eu queria que você, nesse exato momento, pare um pouco e pense um pouquinho comigo. Qual é a vida que você deseja? Que tipo de vida você deseja? Esse desejo seu, esse vislumbre seu, eu chamo de estado desejado ou vida extraordinária. E a minha pergunta naquela época, há mais de 20 anos atrás, era a seguinte: como sair do meu estado atual e chegar no meu estado desejado? Essa era a minha pergunta naquela época.
Porque eu comecei a entender que tinha pessoas que tinham saído de um fundo de poço pior do que o meu e conseguiram vencer na vida. Eu comecei a me interessar em estudar a história das pessoas de sucesso. E eu comecei a perceber que, diferente do que eu achava e do que a maioria acha, as pessoas de sucesso, e quando eu falo sucesso, tira o dinheiro da sua mente. Eu falo de uma vida plena, em todos os sentidos. Eu comecei a perceber que as pessoas de sucesso, de realização, a maior parte delas tiveram um passado deplorável, sem oportunidades, sem condições favoráveis. Saiu uma pesquisa americana, se eu não me engano, no ano passado, que diz que 85% dos milionários no mundo construíram as suas riquezas do zero. Não herdaram de ninguém, não receberam nada, foi do zero. Então eu comecei a perceber que se uma pessoa que saiu de um estado pior que o meu e conseguiu chegar naquilo que eu desejava e chamo hoje de vida extraordinária, se essa pessoa conseguiu, eu também poderia conseguir. E aí uma chave virou na minha mente e eu queria que vocês anotassem outra frase. Gente, essas frases que eu estou dizendo, anota num caderno. São crenças de expansão. Mais adiante eu vou explicar para vocês. Eu comecei a entender o seguinte, se alguém conseguiu sair de um fundo de poço pior do que o meu e chegou no estado desejado, eu também poderia fazer isso. E foi quando virou a chave e veio a frase na minha mente que dizia, se um pode, todos podem. Escreve aqui no chat. Se um pode, todos podem. Se um pode, todos podem. Eu entendi que se uma única pessoa conseguisse sair do fundo do poço e construir uma vida extraordinária, qualquer outro ser humano poderia fazer a mesma coisa. E eu comecei a perceber e me perguntar qual que era a grande diferença entre aquele que estava neste nível e aquele que estava no outro nível, no estado desejado. Eu percebi que só existe uma coisa que separa essa pessoa dessa pessoa. É uma coisa chamada, que parece óbvia, mas nessa semana vocês vão aprofundar nisso aqui. É uma coisa chamada mentalidade. A única coisa que separa uma pessoa de uma determinada condição para uma condição favorável é a mentalidade que essa pessoa tem e essa aqui não tem ainda. Porque todos nós temos a mesma estrutura como seres humanos. Todos nós temos a mesma capacidade cognitiva, mas nem todo mundo possui a mesma mente. A única coisa que diferencia um ser humano do outro, tirando aspectos peculiares da aparência física e etc., de estrutura, mas de capacidade, a única coisa que diferencia é o quê? O conteúdo mental. É a mentalidade que um tem e que o outro não tem. Só que tem um detalhe, mentalidade é algo que pode ser construído. Porque a mentalidade de uma pessoa que está no estado atual, cheio de problemas, de uma vida travada, com ansiedade, depressão, seja o que for, não importa os problemas, a vida está amarrada e travada. Essa mentalidade que promove essa vida, eu vou te provar que é a mentalidade que promove, tá? Ela foi construída pelo ambiente que essa pessoa ou a qual essa pessoa foi exposta. E da mesma forma que essa mentalidade que mantém a pessoa nesse estado atual, fundo de poço, foi construída, ela também pode ser modificada para que a pessoa comece a trilhar essa jornada e chegue aonde? No estado desejado, na vida extraordinária. Grava isso aqui, ó, VEX. Sabe o que é VEX? É a abreviação de vida extraordinária. Vou te explicar mais adiante sobre isso aqui, ó. E por que eu falo da vida extraordinária. VEX é a abreviação da vida extraordinária. Vida extraordinária. Você chegou aqui talvez por causa de um problema, de 2 ou de 3, eu não sei. Mas o que você vai descobrir nessa semana é que a gente não só vai te dar o caminho para você solucionar esse problema, mas a gente vai te dar um caminho para você construir uma vida extraordinária. Para você romper mentalmente, emocionalmente, financeiramente, nas relações, nas finanças, na profissão
em todas as áreas, porque todas as áreas estão condicionadas à mentalidade. E você vai descobrir sobre isso. Uma coisa que eu gosto de deixar bem claro, e eu queria que vocês prestassem atenção agora no que eu vou falar. Diferente, eu não sei se você já participou de outras semanas gratuitas como essa, mas diferente de muitos outros mentores, eu não quero aqui dizer quem é pior ou melhor, a gente não faz pegadinha. Então deixa eu abrir o jogo aqui logo e deixar tudo muito claro, tá? Presta atenção. Deixa eu abrir um parênteses aqui para deixar algo claro para vocês. Vocês estão diante de alguém sério, de alguém temente a Deus. Nosso papo aqui nunca vai ser de religiosidade, mas eu sou um homem temente a Deus, um servo de Deus há mais de 20 anos, tá? Então eu sei que grande parte da capacidade que eu tenho para transformar vidas é acadêmica, de estudos, mas de experiência também, mas também eu sei que Deus me capacita para isso, tá? E eu respeito cada um dentro da sua crença. Você não é obrigado a acreditar no que eu acredito, tá? Mas estou deixando claro aqui quem eu sou. E a gente sempre deixa as coisas claras. A nossa jornada, ela acontece em 2 etapas. De hoje até domingo, nós temos a etapa gratuita. De segunda-feira que vem em diante, nós temos a jornada do aluno, tá? Haverá sim nessa semana uma oportunidade de você se tornar um aluno e uma aluna minha. Eu tenho um treinamento, eu tenho uma mentoria, eu tenho mais de 1.700 alunos no momento atual que estão tendo as suas vidas transformadas em todas as áreas, que saíram daqui e estão caminhando rumo ao estado desejado da vida extraordinária. Então, não tem pegadinha na nossa semana. Eu já deixo claro por quê. Porque é o seguinte, querido, quem não quiser continuar comigo, tá tudo certo. Mas quem quiser mudança de vida, vai até o fim comigo. Então, até domingo, eu e a minha esposa, nós vamos dar o nosso melhor. E eu te prometo, se você assistir todas as aulas, quando você chegar no domingo e olhar para trás, você não será a mesma pessoa da segunda-feira, do dia de hoje. Não será. Isso eu posso te afirmar. Você não estará mais aqui, ó, no estado atual de hoje. Você vai notar que você vai começar a caminhar nessa jornada. Agora, Rafa, quero ser uma aluna sua, quero ser um aluno seu. Semana que vem você vai ter essa oportunidade. Ponto. E é obviamente que todo treinamento tem um investimento. E é salutar ter, porque existe uma equipe por trás, uma estrutura por trás, e você não vai ter um mentor, um professor e uma equipe te servindo de graça. De graça vai ser essa semana. Você pode ficar só com gratuito, absorver tudo, isso vai gerar uma transformação e ir embora. Ou você pode, no final da semana, decidir se tornar um aluno e um aluno meu, um mentorado meu. Mas isso é papo para outra hora. Mas por que você está adiantando, Rafa? Para deixar claro. Porque não tem pegadinha. É tudo claro. Beleza? Bora lá para a nossa aula. Presta atenção. Will, eu vou pedir para você preparar aquela imagem do homem e da mulher se esculpindo. Na hora que estiver na tela, você me fala, me dá um ok. Presta atenção. Está na tela? Beleza. Olha só. Eu gosto muito de trabalhar essa ideia de que você é responsável pela sua própria vida. Essa imagem aqui não é sobre ser fitness, ainda que ela possa te inspirar isso, tá? Mas não é sobre ser fitness nem nada disso. Essa imagem traduz uma verdade que hoje vocês precisam abraçá-la. A verdade de que você é responsável pela sua própria vida. E você não é o que disseram que você é. Você também não é o seu passado. Como eu te disse, o seu passado não te define, a não ser que você permita daqui em diante. E você não é o que fizeram com você. A verdade é que você pode ser o que você quiser. A partir de uma mudança de mentalidade, a sua vida começa a ser transformada. A sua vida começa a ser modelada. E uma coisa que é importante a gente alinhar aqui é que você e eu somos frutos, em grande parte, das nossas decisões. A minha condição atual, ela é fruto das decisões que eu tomei ou deixei de tomar no meu passado. Agora, qual que é o problema das pessoas? É que a maioria dos seres humanos alimentam um sentimento de vítima. As pessoas estão o tempo inteiro procurando culpados por estarem num estado atual desfavorável. O tempo inteiro. A culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é do governo,
A culpa é porque eu nasci numa família assim, numa família assada. A culpa é porque eu não tive oportunidades. Querido, se eu fosse encontrar culpados, eu não estaria aqui. Se eu fosse ficar apontando para culpados, eu nem moraria nessa casa. Eu estaria morando lá na periferia, do mesmo jeito. Não teria me casado, não teria a família que eu tenho. Então vamos fazer um compromisso a partir dessa aula. Rafa, você está ficando bravo? Não, mas eu vou puxar a sua orelha. Eu posso falar as verdades aqui na lata? Posso falar? Na lata, te dar uma chacoalhada de vez em quando? Coloca aqui no chat se eu posso te dar uma chacoalhada. Eu vou ser o seu mentor por uma semana. Eu posso te dar uma chacoalhada? É aquela coisa, né? O café é sem açúcar ou com açúcar? Pode ser sem açúcar? Deixa eu te falar uma coisa aqui, querido. Para de procurar culpados a partir de hoje. Para de procurar culpados. Vítimas não rompem na vida. Vítimas não avançam na vida. Vítimas não prosperam na vida. E por quê? Porque elas estão rendidas. Mãos ao alto, a vítima. Rendida. Inerte. Vítimas não saem do lugar. Vítimas vivem paralisadas aonde elas estão. Vítimas não trilham a jornada da vida extraordinária. Vítimas não entram no movimento da vida porque elas estão paradas procurando os culpados. Chega de procurar culpados. A partir de hoje, princípio da autorresponsabilidade, um dos mais poderosos para mudar de vida. Assuma a responsabilidade pela sua própria vida. Ponto. Uma vez eu ouvi uma frase de uma pessoa que essa frase me ofendeu a priori. Will, pode cortar para cá. Essa pessoa disse o seguinte: você tem a vida que você merece. Quando eu ouvi essa frase, eu estava aqui, ó. O meu estado não era legal. Eu fiquei ofendido. Eu falei, quem que é essa pessoa para dizer que eu tenho a vida que eu mereço? Eu não mereço ter essa vida. Eu mereço ter uma vida muito melhor. A vida que eu tenho não é culpa minha. Até o dia que eu descobri e comecei a internalizar essa verdade dura de engolir, que realmente, grande parte da vida que eu tinha, eu merecia. Porque eu entendi que a vida, em grande parte, é sobre um plantio e uma colheita. É sobre decisões e colher os frutos dessas decisões. Rafa, mas assassinaram o seu pai. Isso não estava no seu controle. Eu sei. Mas sabe o que sempre esteve no meu controle? O que eu iria fazer diante do assassinato do meu pai. Eu sempre estive no controle disso. Se eu iria crescer como um jovem, depois um homem rebelde, cheio de rancor, de amargura, revoltado na vida, ou se eu iria usar essa história para superar e ser um instrumento para curar outras pessoas. Então existem coisas que aconteceram na sua vida que não estavam no seu controle, mas presta atenção. Mas a maneira como você reage às coisas que acontecem com você sempre estão no teu controle. Aí é sua responsabilidade. Só que se você continuar procurando culpados, você nunca vai sair do lugar. Vítimas não prosperam. Lembre-se disso. Não prosperam. A partir de agora, eu quero que você assuma a responsabilidade de fazer acontecer. Eu vou fazer acontecer. Eu vou tomar as rédeas da minha vida. Eu não vou ficar esperando um salvador, alguém aparecer, alguém fazer... Não, eu entendi a partir de hoje que eu preciso lançar as sementes corretas se eu quero ter uma colheita diferente. E eu sou o responsável por adquirir as sementes e semear. Rafa, o que são sementes? Uma das principais coisas que determina sementes na sua vida é o conhecimento. E você está aqui para adquirir novas sementes. Uma outra coisa que é semente poderosa, decisão. Nessa semana, você será convidado e convidada a tomar decisões na sua vida. Ok? Estamos alinhados? Não há lugar para vítima aqui. Chega. Se você chegou até nesse ponto como um vitimista, acabou. Você vai deixar essa capa do vitimista para trás e encarar a vida de peito aberto, dizendo, agora eu decidi, eu vou fazer acontecer. Beleza? O Will vai colocar agora 9 problemas na tela
Eu enumerei esses 9 problemas porque eu tenho certeza que a maioria de vocês estão vivendo 1, 2, 3 ou vários desses problemas. Por que eu enumerei esses 9 problemas? Porque eu entendo que a maior parte dos seres humanos enfrentam essas situações. Qual que é o primeiro problema que você está vendo aí? Ansiedade. Quem aqui sofre com a ansiedade? Se é atormentado pela ansiedade? Coloca aqui no chat, eu. Digita aqui, eu. O que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um transtorno psíquico. A ansiedade é excesso de futuro no presente. A mente de um ansioso é uma mente desgovernada, é uma mente com pensamentos acelerados, é uma mente catastrófica, é uma mente que sempre espera o pior. É por isso que ele vive num sistema de alerta. Ele tem um sistema de alerta ligado, tenso o tempo todo. Existe a ansiedade boa e a ansiedade ruim, que é o transtorno de ansiedade. A ansiedade boa é aquela que todo ser humano tem que ter, porque a ansiedade no nível adequado, ela te prepara para os eventos que estão para acontecer. Por exemplo, se você vai ter uma prova daqui a 2 semanas, a ansiedade liga o alerta para você se preparar para a prova. O problema é o transtorno de ansiedade, que é fruto de um padrão mental construído, eu vou te explicar como ele foi construído durante essa semana, que coloca você em modo de alerta constantemente. E esse modo de alerta ativa até mesmo o seu sistema muscular. Você fica rígido, rígida. É por isso que a ansiedade desemboca em dores no corpo, desgaste físico, desgaste emocional, alergias. Tem gente que tem queda de cabelo, coração acelerado, sudorese e tantos outros efeitos fisiológicos e físicos, sem contar os psíquicos. Rafa, como é que você entende tanto de ansiedade? Eu te falei que eu fiquei 7 anos numa depressão, não falei? Mas eu não te falei também que eu fui uma pessoa extremamente ansiosa. Eu perdia noites de sono por causa da ansiedade, eu tinha ataques de pânico. Eu me lembro que uma vez eu tive uma crise de ansiedade, eu estava numa rua, lá no meu bairro, voltando para casa, eu me lembro direitinho, foi numa viela. Eu tive um ataque de ansiedade, o coração começou a disparar, comecei a ficar ofegante, de repente as minhas mãos começaram a enginhar e a formigar. Eu achei que eu ia morrer naquela hora. Porque quando você começa a ter uma crise de ansiedade, o próximo nível é o ataque de pânico, que é quando o seu sistema entra em pane. É provável que tenha pessoas aqui que têm ataque de ansiedade, né? Em crise de ansiedade, entra no pânico, no ataque do pânico. Então, eu não ensino daquilo que eu só estudei, eu ensino aquilo que eu vivi. E eu venci tanto a depressão como a ansiedade sem depender de remédios. E eu não sou contra remédio, mas uma coisa eu posso te afirmar: nenhum remédio cura depressão e nenhum remédio cura ansiedade. Porque só trata sintoma. Só trata sintoma. Em alguns casos é importante você entrar com a medicação. Mas a medicação, ela não deve ser permanente. Porque se ela for permanente é porque você não está sabendo lidar com a raiz. Então presta atenção, tem muita gente que sofrendo de ansiedade. E nessa semana você vai ser livre disso. Eu vou te ensinar como ser livre disso. Segundo problema aí, procrastinação. O que é procrastinação? Procrastinação, querido, é muito mais do que deixar uma tarefa para amanhã. Quem procrastina, adia o seu futuro. Quem procrastina está adiando os seus sonhos. Quem procrastina está perdendo a vida, porque o procrastinador deixa de realizar, de conquistar e automaticamente de desfrutar. Num breve dia ele acorda, no final da vida. E de tanto empurrar a vida, ele chegou no final dela, sem desfrutar dela. Por que as pessoas procrastinam, Rafa? Tá aqui também, ó. Ansiedade, padrão mental, futuro, catastrófico, acelerado e etc. Tá? Procrastinação. O que leva uma pessoa a procrastinar? Medo de falhar. Então ela nem tenta porque ela tem medo da coisa dar errada. Medo de dar certo, porque se der certo, dependendo do que for, tem responsabilidades e vai exigir dela posicionamentos. Ok? Tem pessoas que procrastinam porque elas simplesmente querem aliviar o presente, porque se elas abraçarem responsabilidades, elas podem desenvolver ansiedade
E geralmente ansiedade e procrastinação andam de mãos dadas. Outra coisa que anda de mãos dadas com a ansiedade é a depressão, que a gente vai falar agora. Geralmente pessoas ansiosas são potenciais depressivos, porque a ansiedade ela vai te paralisando, ela vai encurtando a sua vida. De tanto você ter ataques de ansiedade em locais públicos, por exemplo, você para de sair de casa. Você não quer estar perto das pessoas, você tem medo de sair na rua, a sua vida vai encurtando a tal ponto que você se isola. E o isolamento é um passo para a depressão. Percebe o tanto que é sério? Que as coisas estão conectadas? Então pode ter gente aqui que está sofrendo de procrastinação. Você não consegue desempenho no seu trabalho, você não consegue prosperar financeiramente, você não consegue cumprir metas, você não consegue terminar aquilo que você começa. Por quê? Porque a procrastinação está instalada na sua vida. Outro problema, o medo. Tem gente que tem medo de tudo. Medo de tentar, medo de morrer, medo do que vão dizer, medo do julgamento, medo da crítica, medo. O medo é um dos sentimentos mais escravizadores que existe na vida de um ser humano. O medo. Problemas financeiros. Na verdade, eu pulei um, né? Dependência emocional. O que é a dependência emocional? É quando você não consegue construir um valor próprio e você depende do outro para te validar. Desculpa. É quando existem lacunas afetivas que não foram preenchidas lá do teu passado e agora você projeta em outras pessoas a expectativa, isso é tudo de maneira inconsciente, de ser suprida ou suprido. Por exemplo, uma mulher que não teve o seu pai presente, uma mulher que não foi validada pelo seu pai, que não teve afeto do seu pai, ela cresce com essa lacuna afetiva e com essa falta de validação. O que ela faz? Inconscientemente, ela projeta, fenômeno da psicologia, né, que chama de projeção, ela projeta para a próxima figura masculina mais importante da vida dela, que é o marido ou o namorado, ou seja, o que for, ela projeta inconscientemente a expectativa de receber aquilo que ela não recebeu do pai. E inconscientemente ela está procurando o pai na figura de outros homens. Você não para pensar nisso, mas o seu inconsciente gira sim. E é por isso que você se submete a relacionamentos abusivos. E é por isso que a pessoa judia de você, a pessoa ela desvaloriza você, agride psicologicamente, verbalmente, manipula você e você não se vê sem essa pessoa, porque é como se fosse a menininha lá do passado que não se via sem o papai. Quando você aprende a identificar as raízes, querido, dos problemas, fica fácil de resolver. Essa semana vai ser poderosa. Escuta o que eu estou te falando. Dependência emocional é quando o seu emocional depende de terceiros. Independência emocional é quando o seu emocional não depende de ninguém para estar equilibrado, harmônico, bem. Porque você conseguiu se desfazer dessas amarras. Problemas financeiros. As pessoas sempre me perguntam, Rafa, o que eu preciso fazer para prosperar financeiramente? Eu sempre digo, pergunta errada. Não é o que fazer. A pergunta é, em quem eu preciso me tornar para prosperar financeiramente? Por que duas pessoas vendendo o mesmo produto, uma prospera e outra continua no mesmo patamar? Por que uma pessoa que começa a vender bombom, abre uma Cacau Show da vida, né? Uma pessoa que está ali vendendo coisas básicas e a outra vendendo talvez o mesmo produto, não rompe? Mentalidade. A diferença entre o que uma é e a outra é na mentalidade. Eu já assisti isso diante de mim. Pessoas que trabalhavam com as mesmas coisas, uma prosperou, enriqueceu, a outra permanece no mesmo patamar. Por quê? Porque não é o que fazer, é em quem se tornar. O trabalho é em você. Prosperidade financeira só acontece quando você primeiro prospera interiormente. Quando você prospera na sua alma. Porque quem prospera na alma, prospera em todas as outras áreas da sua vida. Eu vou te ensinar o que é a alma. Tem gente aqui com problemas nos relacionamentos. Você chegou aqui com casamento em crise, divorciada, divorciado, ou talvez debaixo de traição, de desconfiança. Sabe, talvez sua casa é um inferno. Talvez você não conseguiu sustentar um relacionamento por muito tempo. Ou você, como dizem, tem mulheres que dizem para mim, Rafa, parece que eu tenho um dedo podre. Eu só escolho o homem errado. Eu falo muito mulheres porque 98% do meu público é feminino. E as minhas alunas,
lá na nossa mentoria, os meus alunos, né, também, praticamente tudo é mulher. Presta atenção, querido. Você não tem o dedo podre. Você tem disfunções emocionais e cognitivas que, inevitavelmente, levam você a ser atraídas ou atrair pessoas que têm as mesmas cognições, que é a questão mental, né, as disfunções mentais e emocionais. É assim. Não é uma questão de você não saber escolher. Porque você é atraída e atrai pessoas correlacionadas com as suas questões internas. Talvez você não sabia disso, ok? Tem gente aqui com depressão. Tem alguém aqui que sofre com depressão? Digita no chat aqui para me ver. Eu. Quem sofre com depressão, digita eu. Enquanto a ansiedade, ela traz um padrão mental preso ao futuro, pensamentos acelerados, intrusivos e etc., catastróficos, a depressão, ela traz um padrão mental preso no passado. Geralmente, quando você vai puxar o lastro de uma pessoa, a história dela, você vai perceber que um depressivo, ele passou por muitos traumas, perdas, tristeza, opressão, bloqueios. Então a depressão ela não vem por acaso. É óbvio que você pode ter uma depressão de causa fisiológica? Pode. Descompensação hormonal, déficit de vitamina D, B. Essas coisas podem trazer um quadro depressivo? Pode. Sedentarismo. Hoje, existem muitos profissionais da medicina, né, inclusive psiquiatras, dizendo que um dos maiores remédios para a depressão é a atividade física. Porque na atividade física você consegue produzir alguns hormônios que com a vida sedentária você não promove. Hormônios do bem-estar. Sono desregulado pode promover ansiedade e depressão. Então, só que quando a gente descarta a parte fisiológica, que é a parte mais fácil, que você descobre com um check-up, aí sobra a parte que é uma das principais causas da depressão e de todos esses problemas que eu estou falando aqui, que é a parte almática, é a alma. E a mente é uma das composições da alma. Tem gente aqui sofrendo de baixa autoestima. Você não consegue se validar, você não consegue ter o seu valor próprio, você precisa o tempo todo que alguém fique te validando. Você é uma pessoa que não sabe dizer não para ninguém porque tem medo dos outros te rejeitarem. Porque a sua estima vem de outros e não de você. E tem gente aqui com problemas de saúde, problemas físicos. Sabe por quê? Porque existe uma somatória aqui, ó, as famosas doenças psicossomáticas. Já ouviu falar? De tanto haver uma somatização na sua mentalidade, isso em algum momento reverbera para onde? Para o seu corpo físico. Porque a próxima esfera depois da alma é o corpo físico. E uma vez que há uma somatização na mente, que é um dos componentes da alma, a somatização vai manifestar onde? No físico. Aí é gastrite nervosa, é enxaqueca, é fibromialgia, é dores no corpo, e começa, é alergia, sabe? São coisas que vão aparecendo do nada, você vai no médico, faz exames, não encontra a causa. É porque a causa é na alma. É mental e emocional. Corta para cá, Will, pode tirar da tela. Então, em quais desses problemas aí você se identifica? A minha pergunta para você hoje, e hoje eu vou te confrontar com muito amor e carinho. A minha pergunta é: até quando você vai continuar levando essa vida? Até quando você vai esperar que a sua vida se mude do nada? Querido, nada é igual a nada. Você já viu alguma coisa multiplicado por zero? Dá um resultado além de zero? Não existe. Se você continuar com os braços cruzados esperando as coisas melhorarem, pessoal, vamos abrir os olhos aqui, vamos ser adulto. Olha para trás. Você talvez está esperando há anos. Entra ano, sai ano, você fica lá naquela expectativa. Esse ano vai ser melhor, esse ano vai melhorar. Melhorou? Mudou? Talvez piorou, né? Aí eu te pergunto, vai continuar do mesmo jeito?
uma das frases atribuídas a Einstein, alguns dizem que não é e outros dizem que é, Einstein dizia, eu acredito que é dele mesmo, Einstein dizia, insanidade é desejar ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Isso é insanidade. É falta de bom senso. Nessa semana eu vou te desafiar. A partir de uma construção de mentalidade diferenciada, diante de tudo aquilo que eu vou te ensinar, a tomar novas decisões, para você sair do seu estado atual, rumo ao seu estado desejado. Vai continuar se vitimizando? Não vai, né? Passou da hora de você perceber que é você que precisa decidir sair de tudo isso. Que é você que precisa resolver a sua vida, porque ninguém vai fazer por você aquilo que só você pode fazer. Rafa, eu pensei que você ia mudar a minha vida. Pensou errado, porque eu não consigo mudar a sua vida, eu não consigo mudar a vida de ninguém. Ninguém muda a vida de ninguém, querido. A gente dá ferramentas, a gente dá o conhecimento, a gente aponta o caminho, mas no final das contas, é você que vai mudar a sua vida, porque é você que tem que se comprometer em utilizar tudo aquilo que nós vamos ensinar e te dar nessa semana. Presta atenção aqui. Deixa eu te explicar algo. Eu estou falando muito de alma e não expliquei para vocês. O que é a alma? Só para vocês entenderem o tanto que isso aqui é importante. Mente, emoção e comportamento. Mente, emoção e comportamento. Isso aqui é igual uma coisinha que nós chamamos de alma. O que é a alma? A alma é a soma da mente, das emoções e do comportamento. Comportamento / decisão. Presta atenção. Todo ser humano na face da Terra funciona nesse tripé. E não tem como você fugir dessa equação. Você pensa, sente e age. Pensa, sente e age. Inclusive, essa é uma das bases da TCC, que é a terapia cognitiva comportamental. Quem é terapeuta e está aqui me assistindo vai entender. Você pensa, sente e se comporta. E depois do comportamento vem o quê, Rafa? Os resultados. Porque sempre depois de uma ação, você tem o quê? As consequências dessa ação. Então presta atenção, por trás de um comportamento tem o quê? Um padrão emocional. Por trás de um padrão emocional tem o quê? Um padrão mental. Então, olha só, olha só. Eu deixei. Você está sofrendo aqui de quê? Ansiedade? Depressão? Qual é o seu estado emocional hoje? Por trás desse estado emocional tem o quê? Um padrão mental que está promovendo esse estado emocional. É assim que funciona. Isso aqui, essa junção é chamada de alma. Por isso que eu digo, se você prospera na alma, o que é prosperar na alma? Se você consegue construir um padrão mental saudável e correto, através de um conteúdo e um ensinamento validado, você afeta as suas emoções. Você alinha ela. Alinhando mente e emoção, você alinha o comportamento. Alinhou isso aqui, querido, você rompe em todas as áreas da sua vida. Quando você coloca o seu mundo interior em ordem, o seu mundo exterior fica em ordem. Agora, qual que é o problema da maioria das pessoas? É que elas querem resolver a vida delas olhando para fora. O convite dessa semana é para você olhar para dentro, principalmente para sua alma. Por quê? Porque a maioria dos nossos problemas, para não dizer quase 100%, está onde? Na nossa alma. É na alma que você sofre. Já parou para perceber que a grande parte dos seus sofrimentos não são tangíveis? É tudo aqui. É aqui que está alimentando isso aqui e influenciando isso aqui. Então, a gente tem que voltar a olhar para dentro. A mudança que você tanto quer ter na sua vida começa aonde? Em você. Começa em você. Então, nessa semana, a gente vai mirar muito nisso aqui, ó. Muito. Aqui, ó. Muito nisso aqui, ó. Por quê, Rafa?
Porque aqui é o centro de comando. Porque se eu conseguir identificar os bloqueios, as crenças erradas, os traumas, os registros, as disfunções cognitivas, tá tudo aqui na sua mente, eu vou conseguir afetar o quê? O seu estado emocional. É por isso que eu digo, querido, se você alinha a mente de um ansioso, ele sai da ansiedade. Porque a mente é o centro de comando. Então, isso aqui errado alimenta depressão, ansiedade, dependência emocional, escassez financeira, baixa autoestima, uma autoimagem distorcida. É isso aqui, querido. Se você muda isso aqui, você muda todo o resto. E aí, eu volto. Se você muda isso aqui, estado atual, você começa uma jornada para onde? Para o seu estado desejado. Coloca aqui no chat de novo, se um pode, todos podem. Então não importa como você chegou aqui. O que importa é como você vai terminar essa semana. Se você terminar. Se você não fizer parte do grupo daqueles que começam e nunca termina. Se você não for a Maria, vai com as outras, que vive seguindo a maioria. A maioria começa e não termina. Vai até o fim. Você quer mudar de vida? Vai até o fim dessa semana. E aí, para a gente ir caminhando aqui, presta atenção. Eu costumo dizer que existem 4 estilos de vida que um ser humano pode adotar. Anote aí. Existem 4 estilos de vida. E um deles é o estilo de vida correto, que eu quero que vocês adotem a partir de hoje. Os outros 3 é para jogar fora. Qual que é o primeiro estilo de vida? Um estilo de vida de reação. O que é uma vida de reação que eu quero que vocês, xizinho vermelho, joguem no lixo a partir de hoje? O que é uma vida de reação? É uma vida reativa. Eu costumo dizer que isso aqui é a vida saco de pancada. Você só toma jeito na sua vida, se tomar jeito, quando as coisas pioram. Brasileiro é assim, espera tudo dar errado para começar a fazer alguma coisa, para começar a agir. Vida de reação. A maioria das pessoas vivem dessa forma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A pessoa não cuida da saúde, não exercita, vive uma vida sedentária. Porque eu fico vendo alguns homens que batem na barriga, aquele barrigão, e falam: eu gastei muito para construir isso aqui. É muita ignorância, né? Aí um dia, tá lá, começa a dar uns piripaque, vai no médico, faz um check-up. O médico marca o retorno. Senta diante do médico, o médico abre o diagnóstico e fala: é o seguinte, você está com pressão alta, você está com pré-diabetes, você está com gordura no fígado. Meu amigo, se você não cuidar da sua vida, você vai morrer. É verdade, eu preciso agora, vida fitness, eu tenho que começar a caminhar. O cara esperou, a mulher esperou uma paulada da vida para reagir. Você vai esperar quantas pauladas na vida para reagir? Essa semana é uma semana para você assumir as rédeas da sua vida, para você assumir o protagonismo da sua vida. Para de ficar esperando as pauladas. É assim na vida, na saúde física, na saúde financeira, na saúde matrimonial. Quando a palavra divórcio surge no meio da relação, aí vocês querem procurar agora, não, eu preciso entender de casamento melhor. Não. É sempre na reação, na reação, na reação. Para de viver na reação. A partir de hoje, risque isso aqui. Vocês não vão mais viver uma vida reativa. Chega. Você foi criado para ser protagonista, para exercer escolha. Aí vive igual um robô. Vive igual enxurrada ladeira abaixo. Já viu enxurrada ladeira abaixo? Ela vai correndo assim, ela só desvia quando ela encontra um obstáculo. E ela vai. Ladeira abaixo. Só que toda enxurrada vai parar num único lugar, no bueiro. E tem gente no buraco porque está vivendo desse jeito, vida de reação. Segundo tipo de vida que eu quero que vocês joguem no lixo, para vocês não adotarem mais. Anota aí, uma vida de condição. Condição ou conformidade. O que é uma vida de condição, de conformidade? É quando você se conforma com mais ou menos. Tá bom. Estou dando conta de pagar os boletos aqui.
Ah, meu casamento não tá nessas coisas, mas a gente já tá velho. Vamos levando do jeito que dá. Você se adapta. O ser humano, ele tem uma virtude que é a virtude da adaptabilidade. Ah, consegui falar. Isso é maravilhoso, porque isso garantiu o quê? A existência humana, né? Então, o ser humano está espalhado em várias partes do mundo. Ele tem que se adaptar a climas, a regiões. Né? Quando você muda de profissão, você tem que se adaptar. Você muda de cidade, de ambiente, se adaptar. Agora, tem uma parte negativa dessa virtude que o ser humano tem. É que da mesma forma que ele se adapta para conseguir sobreviver ao meio, ao ambiente, ele se adapta ao meio medíocre, ele se adapta ao meia boca, ele se adapta ao ruim. Chega! A partir de hoje, para de acostumar com o ruim. A partir de hoje, eu quero que a sua alma anseie pelo extraordinário. O que você mais vai ouvir eu falar é extraordinário. Porque você foi criado para o extraordinário. Mas enquanto você se conformar com o mediano, com medíocre, com mais ou menos, é isso que você vai ter. Sua alma, ela precisa voltar a ter fome pela vida. Sabe que uma das grandes características da vida é fome? Um dos sinais que determina que o teu corpo está vivo é o quê? Fome. Ele pede por comida. Ele pede por bebida. Ele anseia por essas coisas. Mas tem gente que está viva no corpo e morta na alma. Não sonha mais, não tem objetivo, não quer romper de vida, não quer avançar, está acomodada, conformada na condição atual. Chega! A partir de hoje, eu quero declarar que a sua alma voltará a ansiar por uma vida extraordinária, porque você foi criado para isso. Você foi criado para o melhor. Você foi criado para o abundante. Uma vida abundante não é só para alguns, não é privilégio de outros. O problema é que essa mentalidade que você tem é errada e foi construída por uma sociedade que manipula para manter a maioria na média. Você nunca parou para observar que a maior parte da nossa população é a classe média? E por que é a classe média a maior parte? Porque existe uma mentalidade que prevalece para manter as pessoas na mediocridade, para acostumar com aquela condição estável, entre aspas. Passe a ansiar pelo extraordinário. Passe a ansiar por algo maior. Saia dessa vida de condição. Terceiro estilo de vida que você deve riscar é uma vida de independência. Nem cabe aqui, né? Independência. Você entendeu aí os meus garranchos. Tá aqui, ó. Uma vida de independência. Como assim, Rafa? Eu tenho que ser dependente? Não. Você só tem que entender que sozinho você não chega a lugar nenhum. Eu não cheguei aqui sozinho, querido. Eu precisei de mentores, de líderes. Todas as chaves que você precisa para abrir seus caminhos, outra pessoa carrega. As portas que essa pessoa passou, ela possui as chaves para abrir para você entrar pelas mesmas portas que ela passou. Quem saiu do estado atual e chegou no estado desejado, vida extraordinária, carrega a sabedoria, a experiência, os princípios, as chaves para você sair do seu estado atual e ir para o seu estado extraordinário. Eu não cheguei aqui por acaso, não foi sozinho. Foi tendo mentores, tendo líderes, dos cursos que eu comprei, das mentorias que eu participei, das pessoas importantes que Deus colocou na minha vida, que cruzaram o meu caminho, que foram referências para mim e ainda é. E adivinha uma coisa? Eu sempre continuarei tendo mentores. A gente vai trocando de mentores. Porque tudo que você precisa, alguém carrega. Para você ir para o próximo nível, você tem que achar uma pessoa que está no outro nível que você não está. E ela carrega a chave para você ir para o próximo nível. Não tem como você avançar sozinha e sozinho. Então não pense que se você não tiver um mentor, e eu estou aqui, eu e a minha esposa, nós seremos mentores de vocês durante essa semana.
Não espere que sozinho você vai alcançar alguma coisa, porque ninguém chega em algum lugar relevante sozinho. Ninguém. E quarto, o quarto estilo de vida, e essa é a vida que eu quero que vocês tenham, que é uma vida de, anote aí, vou colocar intenção, que fica menor e cabe aqui, ó. Mas o certo é intencionalidade. Ah, desculpa, eu tô riscando aqui. Não é para riscar, não. Aqui é certo, ó, Vzinho de certo. Intencionalidade. Uma vida de intenção. Essa é a vida que eu quero que vocês adotem a partir de hoje. Explica, Rafa. Explico. Uma vida de intenção é uma vida onde você percebeu que nada vai acontecer por acaso. Tá? Lá na sua infância, talvez, quando você acordava, o leitinho estava pronto, o pãozinho estava com a manteiga passada, a roupinha estava lavada. Mas você cresceu, virou adulto. E agora o leitinho não está pronto, você vai ter que ir lá fazer. O pãozinho não está com margarina, você vai ter que ir lá e passar. Ou seja, meu Deus do céu, a vida de adulto é uma vida onde você precisa ir e fazer acontecer. Só que em todas as esferas. É uma vida de intencionalidade. A vida de adulto é uma vida onde você, olha, amanhã eu preciso fazer isso, 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 aquilo para ter aquilo, para resolver aquilo, para chegar naquele lugar. Intencionalidade. Planejamento. Eu sei o que eu quero, eu sei para onde eu vou, eu sei que isso aqui vai me levar até lá, então eu decido seguir esse caminho. Intencionalidade. Uma vida onde você está no protagonismo. Onde você deixou de ser o carona e sentou no lado do motorista e pegou esse volante e está dirigindo agora. Ah não, Rafa, mas a minha vida está nas mãos de Deus. Deus está no controle. Então se prepara agora que eu vou te chocar. Eu sou um homem temente a Deus. Uma das minhas formações é teologia. Já dei aula de seminário, já formei muitos pastores. Se tem uma coisa que eu amo é a Bíblia. Se você não acredita na Bíblia, está tudo certo. Mas pelo menos respeite ela como um livro de sabedoria milenar. Porque a Bíblia é um livro que ninguém conseguiu reproduzir. É o mais vendido no mundo, o mais perseguido do mundo também. Escrita por mais de 40 autores em diversas épocas, continentes, culturas e se encaixa perfeitamente. Ah, mas a Bíblia tem contradição. Aquilo que você acha contradição é falta de entendimento que você ainda não teve. Contextualização, significado da raiz da palavra. Todas as vezes que eu achei que a Bíblia tinha uma contradição, era a falta de entendimento que eu não tinha. Presta atenção, querido. Deus não está no controle da tua vida. Ah, não, Rafa. Deus não está no controle da tua vida. Sabe por quê? Porque Deus não quer controlar ninguém. Deus não é manipulador. Quem quer controlar a sua vida é quem tem inveja de você. Quem quer controlar a sua vida é quem quer te manipular. Quem quer controlar a sua vida são governos ditatoriais. Quem quer controlar a sua vida é o outro lado. Para quem sabe o que eu estou falando. Do lado espiritual. Deus não. Uma das virtudes que o amor tem, e Deus é amor, é te dar liberdade. Deus, quando ele cria o homem, eu não acredito que o homem foi criado por Deus. É uma escolha sua. Eu acredito que eu sou imagem e semelhança de Deus. Se você acha que você veio do macaco, é por isso que sua vida é uma piada, uma apagação de mim que você fica pulando de galho em galho. Que isso, Rafa? Querido, ciência já identificou, se eu não me engano foi pelo projeto Genoma, há anos atrás, que biologicamente somos mais parecidos com camundongos do que com um macaco. Por favor, bora, vamos seguir aqui. Presta atenção. Deus, o Criador, nos deu liberdade. Ele não controla. Porque se você falar para mim, Deus está no controle da minha vida, então diga, então essa depressão que você tem é de Deus. Se conforme com ela. Porque é Deus. Se ele está no controle, é porque essa depressão ele deixou ficar aí. E quem é maior que Deus? Ninguém. Então se conforma. Para de reclamar. Vai ser depressivo até o dia que ele quiser. Se Deus está no controle da tua vida, esse inferno no seu casamento, é Deus que quer isso aí.
Então, o que a gente está fazendo aqui, então? O que você veio buscar aqui, se Deus está no controle de tudo? Ei, para com essas crenças erradas. Deus é soberano, mas não quer te controlar. Em nenhum momento Deus quis controlar o homem. Quando o homem decidiu, lá em Gênesis, tomar a decisão errada, Deus pulou na frente dele. Oh, não, peraí, não faz isso não. Não, querido, Deus instruiu, ó, isso aqui dá vida, isso aqui dá morte, agora escolhe. Deu liberdade. Deus não está nesse controle que você acha que ele está. Imagina que a humanidade, ela é um grande navio. Quem que é o capitão? É Deus. Ele já traçou a rota, querido. Todo mundo vai chegar lá na rota, onde tem que chegar. Só que, como você vai dentro desse navio, se você vai no porão, na primeira classe, desfrutando, quebrando as regras, confortável, desconfortável, grato, alegre, sarado, sarada, triste, depressivo ou não, é você que vai escolher. Você vai escolher como é que você vai desfrutar a viagem. Agora, todo mundo vai chegar no ponto final, porque o capitão está ali guiando o navio. Deus já traçou o destino. Vai todo mundo estar diante dele naquele dia. Inevitavelmente, quem crê ou quem não crê, naquele dia vai topar com ele. Eu não vou entrar no que vai acontecer daqui para frente, não. Daquele dia para frente. A gente vai acertar as contas lá. Mas nessa jornada chamada vida, ele te deu o quê? Uma coisa chamada escolha. E se você não começar a assumir a partir de hoje a responsabilidade pela sua vida e começar a ser intencional, sua vida não vai mudar não, querido. E para de jogar na conta de Deus o que não é da conta de Deus, o que é da sua conta e da minha conta. E quando você começa a entender o alinhamento entre a ação divina e a ação humana, é nesse ponto que você começa a ser intencional e a romper na vida. Quem está me entendendo aqui, digita aí no chat. Eu amo o autoconhecimento com o conhecimento do alto, que é a sabedoria divina. Eu amo mesclar essas duas coisas. Porque para mim elas são inseparáveis. Eu aprendi uma coisa, querido. Que eu posso ter mais a respeito de uma vida extraordinária. Porque eu posso ser mais. A vida que eu quero ter depende de quem eu vou me tornar. A vida que eu tenho hoje depende de quem eu me tornei. Eu sei que às vezes parece ser duro falar isso, mas a vida que você tem hoje é um reflexo de quem você é, de como está o seu interior. Mas sabe qual que é a boa notícia? É que você começou essa jornada comigo hoje, com a minha esposa, conosco, para até domingo se tornar uma pessoa diferente de quem você é e ter uma vida diferente da que você tem hoje. Eu vou repetir algo, estou caminhando para o final. Eu tenho 2 avisos importantes, então preste atenção. Primeiro aviso importante, foca em você. Foca no seu crescimento. Essa semana, ela é exclusiva para investir em você. Não negocie nenhuma aula, não negocie nenhum dia com nada. Vai aparecer convites, pessoas para te distrair. Aprenda a dizer não nessa semana. É missa, é culto, é aniversário. Aprenda a dizer não pelo menos uma vez. Foca em você. Você não vai matar ninguém e a sua vida não vai ficar pior se você faltar um culto, uma missa, ou seja o que for, só essa semana. Só essa semana. Para focar em você. Amanhã nós vamos ter uma aula poderosa aqui. Vocês vão ter uma aula com a minha esposa. Aonde ela meio que vai virar vocês do avesso. O que eu estou te falando? Ela vai identificar raízes profundas que eu posso te afirmar são as principais causas dos problemas que vocês têm hoje. Prepara que amanhã vai ser impactante. É como se ela fizesse um raio-x assim, ó. Ela vai expor parte da sua alma aqui nessa aula, diante de você, igual um espelho do seu interior. Tudo isso tem um propósito, que é alinhar o seu interior. A gente também vai ter nessa semana uma aula de desbloqueio emocional, onde eu vou aplicar uma técnica ao vivo de ressignificação em desbloqueio emocional. Vou te ensinar os princípios que me fizeram prosperar financeiramente. Vai ser uma semana poderosa. E eu quero convidar você a ir até o fim. Eu tenho 2 avisos aqui importantes. Ouça com atenção. O primeiro aviso
tá? Espera aí que eu vou ter uma coisa no final importante. Primeiro aviso, eu quero que vocês tirem um print aqui da tela. Seu Instagram tem underline, amor? Tem. Isso aqui é o meu Instagram e o Instagram da minha esposa. Rafa Tarso, underline, e Valéria Tarso, underline. Tira um print da tela aqui, para você não ter... Não sai da aula agora, não vai procurar agora, né? Pelo amor de Deus. Tira um print da tela, pra você gravar aí. Eu quero que vocês... Rafa com PH, tá? Underline, aquele tracinho lá embaixo. E Valéria Tarso, underline. Eu quero que vocês comecem a nos seguir. Por quê, Rafa? Primeiro, porque a gente sempre está produzindo conteúdo que vai ajudar vocês nessa jornada. Segundo, que pode ser que a gente faça algumas aulas extras lá no Instagram. E eu não quero que vocês percam. Essa semana é para ser uma semana bem intensa mesmo. Então, quando eu encerrar essa aula, vai lá no Instagram, nos procure e passa a nos seguir, tá? Segundo aviso e importantíssimo, para a gente encerrar a aula de hoje. Rafa, mas já vai encerrar? Vai, hoje só foi a introdução, querida. A gente só botou o pé no início da jornada. Essa semana vai ser poderosa. O Will vai soltar um link agora no chat. Se você não estiver em nenhum grupo do WhatsApp, eu quero que você toque nesse link e entre no grupo. Por quê? O replay dessa aula vai ser enviado nesse grupo e o acesso da aula de amanhã também será enviado nesse grupo. Então, se você não está em nenhum grupo do WhatsApp, eu quero que você toque no link agora, que está aparecendo aí no chat. Entre no grupo e permaneça no grupo. Por quê? Porque o grupo é o nosso ambiente de comunicação. Se você não estiver no grupo do WhatsApp, você vai perder essa jornada transformadora. Ok? Bom, eu vou ficando por aqui. Nós demos start à nossa primeira aula da Semana do Autoconhecimento. Isso aqui não é nem 5% de tudo aquilo que vai vir. Eu posso te prometer uma coisa, querido. Quem for até o fim terá a sua vida mudada. Vamos finalizar escrevendo isso aqui no chat? Escreve aí no chat. Eu vou até o fim. Eu vou até o fim. Eu não acredito que nós estamos aqui por acaso. Eu não acredito que nós estamos alinhados por acaso. Eu não acredito que um vídeo meu chegou até você com um convite por acaso. Eu acredito em alinhamentos divinos e espirituais. E eu sei que as pessoas que o Criador coloca na minha jornada, na minha frente, que se conecta comigo e vai até o fim, eu sei que essas pessoas são as pessoas que estão no momento de transformação e de mudança. E eu quero servir você com o meu melhor. E a minha esposa também, até o final dessa semana. Tá bom? Vamos até o fim? Estamos alinhados? Ó, ficamos por aqui. Eu te vejo amanhã, às 8 horas da noite, horário de Brasília, em ponto. Fica atento no grupo, que a gente vai te avisar por lá. Ó, um beijo. Will, bora!